Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre nesse programa, arqueólogo, teólogo, youtuber. Rodrigo Silva está com a gente. Tem um canal de 1,5 milhão de inscritos. Possui um curso online sobre a Bíblia, realizado toda quarta-feira. Também é professor da UNASP, curador do MAB e apresenta o programa. Eu não sei o que é isso. Eles pegam a biografia bíblica. Wikipédia. Eles pegam o que está lá no Google e dão Ctrl+C e Ctrl+V. Qualquer desse tamanho. Wikipédia. Lei do mínimo esforço. A lei do mínimo esforço, aí eles põem lá, às vezes vem uns imenso. E então é o seguinte, é o nosso convidado de hoje. Vamos ele conta pra gente. Conta lá o que é o que eu falei aqui. O MAB, é mais chique, viu? Na verdade é MAB, é Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. É um museu que tem mais de 2.800 peças. E o meu sonho era ter um lugar para colocar essas peças. São peças registradas, a maior parte de Israel. Eu sempre trago arqueólogos israelenses, quando a gente teve um congresso lá junto com a Moriá de Israel. E não tinha um prédio. Bom, agora nós vamos construir um prédio. Inclusive, esse curso que você falou aí foi uma ideia que alguém me deu. Falou assim: Rodrigo, tem muita gente ganhando dinheiro na internet com várias coisas. Pega na pandemia, lança um curso e cobra, e nós já estamos com mais de 12 mil alunos. Caraca. E esse curso, junto com algumas doações, está ajudando a construir o prédio. Onde vai ser esse prédio? É Engenheiro Coelho, perto de Paulínia. Você é de Americana. Onde? Eu sou de Belo Horizonte. Você é BH, mineiro. BH, Uai, comedor de pão. Agora, falando em arqueologia, outro dia estava lendo, não sei onde estava vendo, muita história bíblica é provado pela arqueologia. Não é? Tem muita história. Muita história. Não, manto sagrado isso é medieval. Isso é a camisa do Corinthians. Foi meio, já foi meio. É do Pelé. Não, manto sagrado. Não, é porque tem uma velha história de manto sagrado, do Verônica, Santa Verônica, que na verdade nem era uma mulher. Isso é uma corruptela do latim. Verônica, porque tinha vários panos sagrados de Jesus na Idade Média, e eles apontavam um como sendo aquele vero em latim, verdadeiro. A Verônica, ícone, que é o ícone, vero. Verônica, e acabaram depois do Verônica, o ícone verdadeiro virou o nome de uma mulher, que nem está na Bíblia isso. Então na Idade Média eles também tiveram muitas relíquias falsas ali, e até diziam que, o Lutero falava que havia tantos corpos de santos na Europa que só na Espanha você encontrava 16 dos 12 apóstolos. Você entendeu? Então tem a arqueologia e tem a chutologia também. Sim, claro, porque é uma história que vem sendo contada de pessoa a pessoa, e também o texto escrito, que é a Bíblia, que tá tudo lá, tá tudo bonitinho na Bíblia. E é uma coisa que as pessoas cada vez leem menos, né? Cada vez você tem menos leitura da Bíblia, que é uma obra literária fantástica e muito bacana, né? Eu acho que a Bíblia é um negócio que, os caras deviam ensinar na escola, porque não é uma questão de religião. É uma questão de civilização. É o jeito que nós somos hoje, né? O jeito que a gente compartilha as coisas, o jeito que eu olho para você, o jeito que você olha para mim, vem dali, né? Vem dessas histórias. E a Bíblia, tem um autor chamado Ravenhill, dos Estados Unidos, que ele fala que a Bíblia é absoluta obsoleta. A questão é o seguinte: eu também fiz filosofia. Se eu descobrir hoje que Sócrates não morreu tomando cicuta, não vai mudar nada. Nada. O pensamento dele não muda como ele morreu. Não muda nada. Mas se eu descobrir que Cristo não morreu crucificado, acabou o cristianismo. Então a Bíblia, de todos os livros religiosos que existe, é o único que arvora a veracidade histórica para aquilo que ela diz. Se eu fosse um hindu, você não estaria convidando aqui um cara que fala de arqueologia hinduísta. Não existe arqueologia do Bhagavad Gita, nem do Mahabharata. Porque o hindu não está nem aí se a Arjuna e Krishna existiram, se não existiram, não faz diferença. A mesma coisa pode falar do Tao Te Ching, do taoísmo. Nem o Alcorão dos muçulmanos tem arqueologia do Alcorão. O único livro que apela para a história, para a fundamentação do que ele diz, é a Bíblia. Então a arqueologia não prova a Bíblia, mas ela consegue verificar a procedência histórica daquilo que a Bíblia diz. E se a história que a Bíblia falou é verdadeira,
aí a teologia que se assenta nessa história também o será. Agora, se a história da Bíblia for mitológica, aí realmente não tem vai enfiar a viola no saco. É interessante o que você está falando. Não é que é interessante. Não, isso é da gente próprio, que tem samidana na nossa vida, porque não tem fé. Não tem Deus no coração. Aí o cara não tem, ele fala, me dá os dados, porque se não tiver os dados, isso tudo é mentira. Mas só para complementar, nos hebreus, na Torá, os caras falam sobre Arona Kodesh, que a tradução é o armário sagrado, onde Moisés foi... Exatamente, colocou a Arca da Aliança. Exato. Ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. Exatamente. Existe alguma comprovação científica ou da arqueologia de algum fato da Bíblia que você estudou e você falou, não, tá escrito na Bíblia. Vários. Por exemplo. Vários. Vou dar vários. Só antes de dar esses vários, deixa eu dar só um preâmbulo aqui, que o pessoal às vezes tem uma ideia de arqueologia a lá Indiana Jones. Sim, mas esse é legal. O cara entra lá de chapéu, dá uma raspadinha e já tá o trono lá com e come um cérebro de macaco. E aí ele pega um cálice cheio de coisa e começa a cair tudo e tudo. Não é assim, a gente trabalha com fragmentos de história. Isso não vale só para arqueologia bíblica, vale para arqueologia egípcia, romana, grega, todas elas. Nós hoje localizamos a paleontologia também, exatamente, o fóssil. Eu não posso dizer quantos milhões de dinossauros havia antes da queda lá do astroblema que destruiu, mas eles não encontram milhões de fósseis de dinossauros. Raros. Então, a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Então, a pergunta não é se eu tenho uma comprovação arqueológica para cada história da Bíblia. A pergunta é, o pouco que eu encontrei confirma as histórias que a Bíblia falou ou as desmente? Esse que é o ponto. Tá bom. E aí, nesse pouco, tem várias coisas. Vou dar vários exemplos para vocês. Por exemplo, até o século XIX, por volta de 1860, diziam que Babilônia era um mito. Falar que se acreditava na existência da Babilônia é a mesma coisa de terraplanismo. O pessoal ia rir da sua cara, né? Até que o pessoal começou a encontrar os tabletes cuneiformes da Mesopotâmia e descobriram o nome de Nabucodonosor, que a Bíblia menciona. Depois, em 1899, descobriram a existência da Babilônia. Depois aí negaram que os judeus foram para a Babilônia, que isso era mito da Bíblia. Não é esse negócio que judeu foi para não ter. Aí descobriram os tabletes cuneiformes que mostram o cerco de Jerusalém até a data, um mês, conformando tudo que a Bíblia fala. Encontraram também comprovação arqueológica dos 3 companheiros do profeta Daniel na Babilônia. Ardi-Nabu, vocês sacam de hebraico, Eved-Nego, que fala na Bíblia lá, na verdade, Eved em hebraico é servo. Em acadiano é Ardi. A Nabu, Babilônia, tá tudo ali. Isso é só um exemplo. Hoje é Iraque, né? É aquela região ali do Iraque. 6 quilômetros ali de Bagdá. E o Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia, né? Sim. E tem muitas outras coisas. Encontraram comprovação histórica, como eu falei disso aí. Nós temos comprovações indiretas, por exemplo, sobre o Êxodo. Muita gente pensa que o faraó do Êxodo foi Ramsés. Aí você não encontra nada que comprova, mas quando eu pego a Bíblia mostra que o Êxodo não foi na época de Ramsés. Foi na época da 18ª dinastia, e quando você estuda a vida da 18ª dinastia, o faraó Tutmosis III, você vê que na parede do túmulo dele tem uma inscrição chamada Amduat, que é uma inscrição de oração que os egípcios faziam, e na Amduat tem lá a oração que Tutmosis III faz por todos que, por acompanharem a sua alma, a sua carne, morreram na grande inundação. Que era uma das pragas. O Mar Vermelho. Sim. Fala Quando abriu o Mar Vermelho. Exatamente. Então, e curioso essa oração, porque o Egito, que inundação tem no Egito? E o curioso, que a múmia do Tutmosis III não é dele, que ele morreu com 60 e poucos anos, e a múmia que está lá tem 20 e poucos anos. Então, e está lá no museu. Na verdade, está no Vale dos Reis. Não, a múmia dele está no Museu do Cairo. No museu, tem razão. O túmulo dele está no Museu do Cairo. Que agora mudou, né? Agora tem um museu novo. E a múmia e o sarcófago dele, está no Vale dos Reis. Tem muita coisa no Museu Britânico. No Louvre também, no Museu do Vaticano. Rodrigo, E tinha um no Brasil que queimou, né? Eu me coloco como um agnóstico. Não vem com agnóstico que não tem. Começou sem ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Exatamente. Não tem essa conversa. Eu sou agnóstico. Essa não. É ministro. Era um dinossauro que mandava muito. Mandava pra caramba. Mandava muito. É um ancestral do Emílio. Cabeçossauro. Mas o seguinte. Tinha um fóssil bem cabeçudo. Bem cabeçudo. Ele mandava embora. Aí eu quero te perguntar o seguinte. Eu conheço pouco
pouco disso, não sou um estudioso disso. Vi alguns vídeos seus, você é um cara muito simpático. Valeu. E tem um carisma muito grande, não é à toa que você faz sucesso. E aí eu comecei a ver uma teoria que é do design inteligente, que fala assim, e me corrija se eu estiver errado, olha, o universo é muito complexo, a ponto que um ser de inteligência maior possivelmente criou. E aí, fala assim, isso então é Deus. Só que aí eu fiquei pensando, bom, primeiro, se for Deus, por que seria o Deus judaico-cristão e não o Deus Motumbo, que o Zuzu gosta muito, da África? Essa pra ele. Ele tem uma escultura. O Sami também. Vai. Não enrola, não. Não faz graça, não. Faz a pergunta séria que o cara pergunta aí, Doug. Não faz graça na pergunta. Por que não poderia ser um extraterrestre, por exemplo? O que prova que isso é sobrenatural? Porque até então, você pegar a primeira lei da termodinâmica, fala assim, olha, energia ela só se transforma, ela vai para um lugar para o outro. E aí tem algumas teorias que falam, a água mesmo, ela não tinha no planeta Terra. Ela houve aí, você deve conhecer as teorias da física, sim. que chegaram leigo, na Terra e começaram a vida. Então eu queria entender um pouco disso, se tem como provar que Deus existe. Porque até onde eu sei, a religião é uma coisa de fé. Não tem como provar. Eu tenho fé, acredito. Até porque se fosse provado, não precisaria de fé. Seria uma lógica pura. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque então são três coisas aí. Não, mãe, são dúvidas sinceras. Três coisas que você falou e que eu quero levantar a lebre aqui. Em primeiro lugar, eu vou já talvez quebrar um paradigma aqui. A fé pede prova, sim. Sim. A fé é racional. Aliás, foi uma última frase que eu falei quando foi muitos anos atrás no programa do Jô Soares. Sim, eu falei, a fé racional, isso não é fideísmo ou crendice. Você sabe, o Borbas, aquele Machado de Assis falava do Quincas Borbas, que era um sujeito mais crédulo, Rubião, que era um sujeito mais crédulo do que crente. Então a fé, ela pede provas. O próprio Abraão, quando ele abriu a boca para falar, como é que faz isso? Questionou os reis, tudo. A prova, a fé admite crença, a fé admite provas, a fé admite perguntas. Então, enquanto você está no questionamento, você não está necessariamente no mundo oposto ao da fé. Tá certo? A questão, realmente, o que me separa do ateísmo é só um Deus. É Hashem. Isso eu admito. Aí, só que tem um detalhe. Por que não pode ser outro? Um dia eu também sou fã de vocês aqui, eu assisto. Um belo dia vocês estavam contando, eu não lembro quem, que tem um pânico ao estilo, com paniquete, ao estilo do pânico antigo, lá em Moçambique ou em Angola. Em Angola. Vamos supor agora que os países de fala portuguesa imitem Angola agora e comece a ter um monte de programa pânico lá. Desgraça. Você tá entendendo? Isso é uma desgraça. Exatamente. Mas aí alguém pergunta o seguinte: por que o pânico é esse aqui e não os outros? Você tem que ter meios para saber qual que é o verdadeiro, qual é o falso. Não é porque tem vários outros programas pânico made em África que eles são alguém. Então o questionamento de um agnóstico é o seguinte: tá, por que tem que ser o Deus da Bíblia e não qualquer um? É o mesmo pergunta que eu faço. Por que o pânico original é esse e não o outro? Por que eu sei que eu tô no pânico verdadeiro? Mas ele é o primeiro. Mas você tem o primeiro. Você tem a marcação do primeiro. Exatamente. Aí você tem que fazer também perguntas filosóficas para partir do seguinte aspecto. De longa data, isso aqui eu mostro até com teóricos ateus e agnósticos. Vou citar Nietzsche, o Freud. Existe um vazio com forma de Deus no coração da humanidade. Isso é peremptório. E tem muitas propostas de Deus. Aquele que preenche esse vazio é ele. Quem não preenche não é. Aí você faz um estudo de todas as propostas de divindade que nós temos e a primeira coisa que eu já esbarro é o seguinte: todas as formas de religião que tem, politeístas, animistas, elas apresentam sempre os deuses como filhos do universo, frutos do universo. Fenômenos da natureza. Sim, fenômenos da natureza. A única proposta que apresenta um Deus antes da natureza é a Bíblia. Ele que criou a natureza. Sim, sobrenatural. É o único. Mas por que não poderia ser extraterrestre, uma civilização com uma inteligência maior que a nossa, que criou as coisas? Poderia ser, desde que essa civilização consiga cumprir todos os critérios para ser Deus, porque senão ela também vai ter que ser criada por alguém. Mas ela poderia cumprir, a gente não conhece. Teoricamente, porque mesmo que existisse, tudo bem. O universo é infinito, o universo não é infinito.
Não, mas ele tem tende ao bordas. infinito, tudo bem. Ele tem bordas, Mas né? assim, Tanto é que bordas. a prova que o universo não é infinito é que ele tá propagando. Isso. E ele vai dar uma porrada no outro aí logo. Vocês acham que não? Vocês Carrinho de acham que bate-bate. uma Não, pedra mas tudo na bem. Ele está expandindo. Mas lógico. a gente tem um número Pra ver a hora que der a porrada, gigantesco de planetas e é probabilisticamente possível que tenha vida em algum outro planeta, assim como tem na Terra. Então, a minha questão é assim, como a gente garante que é Deus e não um extraterrestre com uma inteligência superior? Entendi, aí eu vou colocar algumas coisas assim. Quando você trabalha com método científico, você tem que ter uma diferença entre uma hipótese e uma especulação. Sim. Porque se eu ficar na especulação... Aí você inventa o que você quiser. Você inventa o que você quiser. Você tá mó São Tomé. Realmente, pode ser qualquer planeta aí, pode ser coisa, uma formiga pode ser o Deus, Deus pode ser o Emílio disfarçado. Deus dos gráficos. Exatamente. E eu não posso cair naquilo que o Bertrand Russell falou, que é o Deus das lacunas. Então vamos partir de um princípio básico. O universo teve um começo. Ponto. Ele teve um começo. Pouquíssimos físicos estão desesperadamente tentando criar uma origem para o universo que não pegue a origem. Mas até que se prove o contrário, a física até hoje conseguiu mostrar que o tempo, a matéria, a energia, tudo teve um começo. Isso. Aí tem um problema que Wittgenstein coloca. Todo sistema lógico, a lógica dele tem que estar fora dele. O sentido de um sistema fechado está fora dele. Por exemplo, não sei se isso aqui é um... O que é isso aqui? Um celular. A lógica desse celular está fora dele. Esse celular só funciona porque tem internet fora dele, tem dados, tem uma coisa. Ele em si mesmo é um sistema fechado, não tem lógica. Então, se o universo também é um sistema fechado, a lógica dele tem que estar fora dele. Então, tem que ter uma lógica fora do universo. Essa lógica tem que ser aquela que produziu o universo. E para produzir o universo, essa lógica, eu estou usando essa palavra aqui, ela não pode ser presa à matéria, porque ela é antes da matéria. Ela não pode ser presa ao tempo, porque ela é antes do tempo. Ela não pode ser presa à energia, porque ela é antes da energia. Mas é um princípio cósmico que tem que ter inteligência, propósito, razão, vontade. E o único ser que equivale com isso é a Bíblia, que mostra um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, acima de tudo e de todos. Monoteísta. E monoteísta. E a última coisa, que já estão chamando o break ali, que eu já vi. O Dedezinho tá, ele só pensa nisso. Não reclama não, porque é o break que paga o salário de vocês aqui, né? O jabá aí. Então, o que acontece? Aí vem uma segunda pergunta que eu deixo para responder depois, por causa do tempo. Tudo bem, então esse princípio ativo é Deus. Aí, para responder a questão por que é ele não é ter, eu tenho que trabalhar com uma outra hipótese. A primeira hipótese é dele existir. A segunda é dele se revelar. Ele existiu uma coisa. Será que ele se revela? Aí eu deixo. Só Abrão. Próximo bloco. Abrão pro Moisés. A pergunta para Cristo. E para nós também, meu Para amigo. nós sim, mas aquilo que você falou. Aquilo que você falou. A lei que governa tudo é um ato de fé. Sim. É um ato de fé. Não adianta você querer buscar a lógica natural para sobrenatural. Não, a lógica nossa é um ato de fé. E é aquilo que ele falou. Qual é o seu Deus? É o buraco que você achar. Quando você achar, é ele. Bonito, me arrepiou, professor. Foi bom. Você me arrepiou. Você entrou aqui, eu não dei nada pra você, mas vou até fazer um break. Não, falando sério. Mas é verdade. Fez igual o Caio Fábio. Se você deu nada pro cara. Se você vai buscar na filosofia, aquilo lá, você tá falando do Nietzsche e tal, que são os caras mais... Não é aquilo lá, é o buraco, e todo mundo sabe que tem isso. Tem. A gente sabe. A gente sabe. O Samidana não, porque ele quer os dados. Não, nem o Calcinha deu o dado da Covid pra ele. Ele vai querer que Deus dê. Sem fé não chega. Deus não manda e-mail. Break rapidinho. É só pra rede. Então é só pra rede, a gente continua o papo aqui. E vamos agora com outro agnóstico da mesa. Ele acha que ele é o super-homem. Não sai daí. É o agnóstico. Não acho isso de maneira alguma. Professor, tudo bem? Pode Rodrigo mesmo. Ninguém fala doutor Einstein, você notou? Não precisa. Quando o cara pede muitos títulos... Fala, Albertão. Rodrigo, eu vejo que você é uma pessoa muito eloquente, como disse o Sam, então você tem uma popularidade e eu admiro isso, tá? Eu gosto de começar falando que eu admiro muito quem consegue se expressar de maneira eloquente e, enfim, tem um curso aí que eu acho interessante, até espero poder fazer uma parte dele um dia, mas como agnóstico eu sou muito cético e o ceticismo, para mim, ele traz a impressão de que existe aqui uma tentativa de usar a racionalidade em favor dessa afirmação de que existe um Deus. É mais racional acreditar que existe um Deus do que simplesmente
não acreditar em nada, ou acreditar que tudo é possível ou que nada é possível, como eu e o Sami, e que na verdade não é uma crença isso, né? Quando você fala, eu não consigo explicar o universo, estou sujeito às descobertas científicas, eu tô apostando no acelerador de partícula, eu tô apostando nas novas descobertas, nas quebras de paradigmas que virão de novos cientistas, de novos Einsteins e de novos grandes aí estudiosos. A gente tem 200 anos só de ciência moderna. Porque a premissa que eu tenho é a seguinte, nós começamos a evoluir muito no ambiente científico há pouco tempo, né? A curva ela é até exponencial. Você não enxerga que essa visão mais dogmática que você expõe de uma arqueologia que traz aí algum elemento científico, ela pode ser facilmente quebrada se eventualmente a gente descobrir vida em outro planeta, por exemplo? Bom, vamos por etapas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que essa separação, vou falar bonito aqui, essa dicotomia entre o crente e o cético, ela não é tão assim precisa. Eu tenho um livro escrito que é porque a gente acabou marcando rápido, não ia trazer um para cada um de vocês aqui, o Ceticismo da Fé. Não, mas você vai voltar aqui pra gente falar sobre isso. Eu vou dar meu livro para você, chama-se O Ceticismo da Fé. Olha o título, O Ceticismo da Fé, porque às vezes é preciso duvidar para crer. E esse livro é quase um depoimento meu. O que me levou à fé foi a mesma coisa que levou você a fazer esse argumento, é o ceticismo. Vamos falar de ciência. É baseado na ciência que eu acredito que vida só provém de vida. Porque até hoje a biogênese provou que é uma besteira. Acreditar na biogênese, pelos dados que nós temos até hoje, que você sabe que a ciência trabalha com verdades provisórias. Mas enquanto eu só tenho essa verdade provisória, eu vou ficar com ela, senão vira especularismo. A panspermia cósmica, a teoria. Sim, da sopa primordial. Que pode ter caído. Mas tudo bem, mas de qualquer maneira, a vida vem de vida. Mesmo que essa bactéria veio de outro lugar. Acho que a questão que você fala é da matéria inanimada ou inorgânica para matéria orgânica. Quando que houve essa quebra no universo? Exatamente. Vamos pegar assim. Saiu do Big Bang e foi pra isso. Vou criar agora eu vou dar uma viajada aqui, mas só para ilustrar o que você está falando. A primeira vida no universo. Sim. Tá bom? Vida só vem de vida. E se a vida que nós conhecemos, ela está num estado de energia, matéria e tempo, ela tem que ter vindo de outra vida. Isso aqui não é uma questão de achismo, é a ciência que me dá esse dado. Por que ninguém aqui tem medo de surgir um tigre do nada e nos devorar? Porque não se materializa um tigre. Nada, exatamente. Do nada, tem uma frase em latim que diz assim: ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se faz. Isso. Aí eu faço a pergunta de Parmênides. Se do nada, nada se faz, por que existe algo ao invés de nada? Isso não, o pessoal brinca, mas não é verdade. Sim. E quando eu chego a essa conclusão, não é pela Bíblia, não é pela missa, não é pelo culto da igreja evangélica, nem pelo culto na sinagoga. Não, nem pela filosofia. É filosofia também, mas é pela ciência. Exato. Então eu estou sendo científico quando eu digo que eu tenho que ter uma causa para o universo. Quem, com todo respeito, não está sendo científico é uma pessoa que na academia foi desacreditada nos últimos anos, apesar de ser um gênio, e eu sei separar as coisas também, chamado Stephen Hawking, que sentou na cadeira de Newton e no final, para sustentar o ateísmo dele, quis criar uma lógica para a origem do universo que abstenha daquilo que ele falou antes. Big Bangs sucessivos. Exatamente. Ele fala assim, a energia sempre teve lá. Então, através de Big Bangs, acabaram se formando. Não, eu não sei a resposta. Eu tô falando exatamente, teorias, mas assim, o universo paralelo, por exemplo, fica muito bonitinho. Multiverso. É lógico. Conversa. Mas o universo paralelo, o multiverso, é zero a prova de universo multiverso. Multiverso, com toda sinceridade, mesmo que tenha alguns teóricos falando disso aí, eu vou falar uma coisa que vocês vão agora, alguns vão até me apedrejar. É igual falar de terraplanismo. Você tá entendendo? Não tem nada que prova, a não ser uns caras aí que querem. Então, assim, na verdade, quem eu vejo, com muito respeito, eu tenho muitos amigos ateus, e eu acho que a gente tem que aprender a discordar com elegância. Que nem eu tenho amigo socialista. Então, mas deixa eu falar deixa eu perguntar um negócio pra você, meu querido mestre. Essa é uma tendência do mundo ocidental cristão moderno. É muito moderno você falar. Descolado. Os descolados, da Europa do Norte, deixaram de acreditar. Eram cristãos, a gente tem a tradição cristã, mantém o cristão, como o nosso querido agnóstico. Ele é um puta cristão. Ele é um cristão de cabo a rabo. Ele é conservador. Tal, nem manda nude. É só agnóstico, porque é bonito. É bonito. Quando houve isso, quando aconteceu de a gente falar o ser humano é ruim, Deus não existe,
e a ciência explica Aí eu tudo. assumo a culpa pra Onde está essa ruptura, digamos assim, que hoje em dia o nosso querido agnóstico, ele acha bonito subir o Everest e tirar foto no Instagram. Ir lá tirar uma foto e fazer Namastê. Namastê. Sabe, o namastê, ele fala assim, eu encontrei uma paz. Gratiluz. Um namastê e gratiluz. Você sabe onde é que tá essa ruptura é fruto... Vai entrar no... Vai voltar pra rádio. Rede. Não, a gente tá... No YouTube. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, hein? Ele tem muita gente que acompanha ele no YouTube. É o Rodrigo Silva, arqueólogo, teólogo, e tem o seu canal com mais de 1,5 milhão de inscritos. E a gente tá falando onde houve a ruptura, que a ciência se tornou tão importante no mundo ocidental e a gente deixou de acreditar em Cristo e hoje acredita em Deus, né? Em Deus ou em Cristo, sei lá o quê. A gente deixou esse lado para lá e passou a valorizar a ciência do nosso querido calcinha apertada. Perfeito. Hoje é muito mais importante a máscara e o calcinha apertada do que a própria... E ninguém sabe a própria fé em Deus, não é isso? Acontece o seguinte... Como movimento filosófico, muitos ateus vão discordar do que eu estou falando, que eles querem puxar o ceticismo desde Górgias, lá da época da Grécia e tudo mais. Sim. Mas eu tô lembrando, vou lembrar o nome do autor aqui, eu tenho um livro dessa grossura em casa, que é a História do Ateísmo Moderno. E como movimento filosófico, o ateísmo, o agnosticismo são movimentos da modernidade. Tá certo? O tipo de ceticismo que tinha nos gregos lá com Górgias e aquele pessoal todo que eu citei, não é o mesmo ateísmo do Richard Dawkins hoje. Sim. Tá bom? Esse ateísmo e agnosticismo que nós temos hoje, deísmo, é fruto, subproduto da religião cristã. Porque é aquele negócio, Emílio e galera, vocês sabem. Mas é o cristão em geral, luterano, todo cristão. Não, tô falando, é subproduto no sentido que o cristianismo no Ocidente, porque ele pegou aqui o Ocidente, né? Isso. Pegou a Europa. Embora a Grécia é Ocidente também, mas sim, assim... mas o Oriente é outro papo. Deuses. Não, esquece. Estamos falando do Ocidente. Vamos começar da Europa pra cá. O cristianismo, de modo geral, foi desconstruindo de tal maneira a imagem de Deus nas pessoas, que assim, abrindo o jogo aqui, sem querer passar por politicamente correto, é melhor ser ateu. Porque até hoje é uma coisa assim, você falou assim, pô, cara, eu não esperava muito de você e tudo, mas só pra saber que eu sou crente, se amanhã um político, qualquer pessoa da mídia, o cara for apanhado aí, sei lá, pegando uma menor de idade num motel, vai virar um bafafá, mas é mais um escândalo. Agora, se eu amanhã aparecer com um negócio desse, vai me falar, pô, cara, que cara veio aqui falando de Deus, que decepção. Porque você espera de uma pessoa que fala que tem fé, tem um peso, você espera um comportamento melhor dele. Mas o agnóstico tem um peso também. O peso da solidão e não existe aquele consolo da vida eterna. Eu e o Sami, a gente não acredita que a gente vai reencarnar ou surgir em algum lugar. E aí pode pegar as menininhas e ficar aí na... É o contrário. Aí pode. Eu sou um homem decente não porque eu temo a Deus, e sim porque eu tenho princípios e valores. Mais ou menos. Esse valor? Mais ou menos. O cara que segue porque teme... Esse valor veio de onde? Mas o cara que só segue e é decente porque teme, na verdade, ele tá fazendo um investimento. Eu não. Eu vou lá e faço. É o certo isso. E eu acredito nisso. Não é porque eu acho que Deus vai me... Você também não faz muito certo. Mas a gente sabe. Eu faço a minha verdade. Até quando eu falei essa questão aqui, não foi nesse sentido, não. Sim, claro. Falando porque a igreja, de modo geral, cristã, seja na Idade Média, perseguindo em nome de Deus, Inquisição. Vamos falar o seguinte, moralista. Foi moralista. Que hoje em dia... eu sou santo, na rua sou profano. E hoje em dia, o progressista, ele virou um moralista que era... Exatamente. Que tem esses valores. Tem esses valores. E hoje também tem. Vamos abrir o jogo. Tem muito picareta também ganhando dinheiro. Lógico. Isso sempre teve. Eu tô fazendo esse curso aqui, não tô querendo ser certinho, melhor do que ninguém, não, mas é pra construir um museu, mas tem muito cara que tá pegando aí pra poder encher o bolso dele. Mas você é pastor também, né? Não, mas não a custa do dinheiro dos irmãos, que aí pra mim é pecado isso. Sim. Você tá entendendo? Agora, esse outro ponto que eles levantaram também é relevante. E eu acho que a igreja também demonizou o ateu, o agnóstico, o descrente. E não é por aí. O que eu faço com o Betinho? Pô, eu posso ter minha discordância do Betinho filosoficamente, mas o cara foi ajudou com a fome. Ajudou com a fome um monte de coisa. Agora só tem um problema que aí vem o meu ceticismo. Que eu falei que eu também sou cético. Quando você fala o seguinte, eu sigo princípios. Sim.
Aí eu pergunto, com base em quê? Da onde Na veio? tradição. Da onde veio? Uma tradição que pode ser questionada. Judaico-cristão. Então, no fundo, você quando deixa Deus como argumentação, você está num terreno, filosoficamente falando, delicado, porque se eu agora deixar as minhas crenças e bancar o descrente, eu vou começar a perguntar assim, por que é errado você levar uma menor pro motel? Você é um niilista. Mas é um niilismo. Nesse ponto eu sou bem nietzscheano. Você tá entendendo? É porque, assim, na verdade, qualquer argumentação que você me der para os princípios políticos, filosóficos, morais, éticos que você tem, são princípios puramente circunstanciais. No final você tá seguindo, né? Foram um jantar. Eu sigo, mas eu não sigo porque eu acho que a ordem, a diferença... Eu não sei que você é imoral. Foram jantar. Agora eu vou dizer um negócio pra você. Isso eu acho a coisa mais bonita nossa, é justamente isso. O que nos uniu é esse Mas Deus. é o que fez a sociedade. Você vai pra Europa. Então, porra, bicho, isso é lindo. Você pega a Europa. O Conrado quer participar? Puta, o Conrado também fica falando igual o homem da Costa. Amigo. Senão ele vai ficar. Senhores, Por exemplo, pega a Europa. Porra, a Europa fala tudo que é língua diferente, ó, gente diferente. É o mesmo Deus, cara. É o mesmo Deus. É pra essa turma. E sabe o que me deixa mais feliz? Porque se esse Deus que eu acredito existir, ele não precisa de advogado. Ele precisa de testemunha. Então, ele sabe o que tá no coração de vocês. E aí eu falei uma vez uma coisa num outro podcast que deu um bafafá com muito religioso. E eu vou arriscar falar aqui de novo. Cuidado. Se eu chegar ao céu e encontrar um ateu, um agnóstico ali, eu não vou me surpreender. Não, mas ele tem que aceitar Jesus como salvador pessoal, meu amigo. Eu sei disso, tá no evangelho. Mas só que é o seguinte... Quem sou eu para julgar? Quem sou eu? Às vezes, vocês, que são agnósticos ou ateus, estão sendo mais sinceros no questionamento de vocês do que um crente numa igreja. E a religião começou com esses caras também. Eu não posso julgar. Pra mim, meu papel é testemunhar de Deus, não defender. Mas não é você que julga também. Não sou eu que julgo. Não tem prova nem que existe, nem que não existe. É uma questão de fé. Fala. Eu tenho uma pergunta importante. Peraí. Pergunta! Deixa eu botar o Conrado aqui na roda. Eu não pergunto nunca mais. Então faz a pergunta. Gilberto Barba. Uma pergunta. São Baleia. No dia 1º de julho de 2021. Não, sem essa. Deixa eu fazer a pergunta. Não, mas sem essa voz. Faz normal. Henrique Cristo. Então tá bom. Normal, faz a voz normal. Não, é que você falou. Eu sei. É que você falou no Flow. É que tá alto aqui. É que você falou no Flow. Não, agora não quero mais também. É que você falou no Flow Podcast que você tava falando, né, de coisas polêmicas que você falou no podcast. Você disse que o pastor Caio Fábio é perigoso o que ele fala, né? E eu queria saber o que tem de perigoso que ele fala, porque ele é um cara que uma galera segue, né? Você também, a galera te segue. Quem, Morgan? O pastor Caio Fábio. Caio Fábio. Porque chegaram pra ele e falaram assim, ô pastor, que alegria, chama o Rodrigo pra conversar. E ele falou assim, não, o Rodrigo é um cara que é meio deslumbrado. Vocês chegaram a conversar depois disso? Nunca. Eu já ouvi uma vez em Israel. E eu vou, pra também não deixar a sua pergunta no ar, porque senão parece que o cara quer sair pela tangente, mas eu só tenho que dizer que eu não quero cometer a deselegância de falar das ideias do cara sem o cara tá aqui pra me refutar. Claro. Aí eu não tô sendo ético, né? Mas assim, pra também não deixar no ar, o Caio Fábio, ele não é inteligente, ele é genial. Sim. Ponto. Eu sei separar os talentos da minha... Agora, só que ele fala coisas que, teologicamente falando, são insustentáveis. Ele disse uma vez, recentemente, que a Bíblia foi uma estupidez que alguém fez de juntar, estou parafraseando, Antigo e Novo Testamento. Tem que ficar só com Jesus, né? O Antigo Testamento passou. E vocês, alguns de vocês aqui são descendentes de judeu, é impossível entender o Novo Testamento sem dar valor ao Antigo. Você tá entendendo? Então, quando o cara fala assim, quer desmembrar a Bíblia, e ele condena todas as religiões, que é o sistema, estão vendidos ao sistema. Esse pessoal do sistema, porque ele tomou um pé no traseiro da igreja presbiteriana, ele tem recalque em relação a isso, e ele agora pega todas as igrejas e detona, mas com toda sinceridade, ele é a religião dele mesmo. Sim. Porque ele detona todas as religiões, mas ele tem um secto ali que ele é o guru. Então, assim, é muito fácil pro Rodrigo agora detonar com a igreja batista, presbiteriana, adventista, católica, todo mundo, quando eu mesmo
tenho lá o meu YouTube monetizado, com padrão, e os meus seguidores lá todo dia bebendo o que eu falo. Porque se você não acredita em sistema nenhum, então você não pode acreditar nem no sistema que você está criando. Sim. Porque senão, aí agora, tá vendo que eu sou cético? Agora eu vou pedir licença para fazer sua pergunta num outro contexto. Sim. Se nenhum sistema presta, por que o seu? Por que o meu vale? Exatamente. Você tá entendendo? Aí o camarada, até Paulo, ele questionou o seguinte, que Paulo não entendeu tudo, que fulano não entendeu a graça. Então, quer dizer, o cara tá tretando com a Bíblia. Com Paulo. O único que entendeu foi Caio Fábio. Só que curioso que eu não vejo gênio, mas é um gênio, um pouco diferente. Não, mas é que a genialidade, pra mim, e sabedoria não são sinônimos perfeitos. Ó. Boa frase, hein? Repita. Você entendeu? Eu não sei, porque eu falei de cor. Deixa eu colocar o Conrado. Tem break, Dedê? Só mais tarde, né? Então, só mais um? Tem mais um podcast. Hoje tem mais um podcast. Paulinho Figueiredo. Encontro com Deus. Paulo Figueiredo? Paulinho Figueiredo. Bom, hein? Grande... Então hoje, depois do Pânico, na sequência, coladinho. Tem mais um coladinho com o Pânico. Coladinho. Paulo Figueiredo. Break agora, então vou fazer um break agora. Na sequência, Conrado, você entra. Você tem meia hora pra falar aqui. Pra dar show. Mas não vai ficar falando, tem que dar uns kills pra gente poder te cortar. Senão você fica dando palestra. Que eu dou uns kills com vocês. Boa. Finge que tem 7 pessoas. Não, ele não dá kill, você já viu que ele não dá kill. Palestra. Daqui a pouco que não dá kill. Daqui a pouquinho vai ser você e o Rodrigo aqui, ó. Vamos trocar essa ideia. Então eu vou fazer um break só pra rede agora. Você vai lá, Reginaldo, pro break. Foi? Ó, não entrou nada, hein? Agora foi. Comendo buraco, mas foi. A gente continua o papo aqui. Posso falar com o professor aqui? Conrado fazer então já vou colocar o Conrado agora. Um abraço pra vocês, que o Roger Davi mandou falar, paz, eu falei que eu tô indo no Pânico agora, eu vou desligar o telefone. Ele manda um abração. Ele é agente de viagem. Ela trabalhava no São Paulo, Isso, Clube. Amigão, muita gente boa. Abraço pro Abraço. Abraço por onde anda. Adoro, Roger. Deixa eu fazer uma pergunta antes de... Você não acha que isso, meu querido professor Rodrigo Silva, eu acho que também há muita vaidade, por isso que essas tretas acabam acontecendo. Vaidades. E muito telefone sem fio. Né? É muito telefone sem fio. Tem a vaidade. E eu não vou também dizer agora, apesar do que eu mencionei do Caio Fábio aqui, que eu estou incólume a isso. Você tá entendendo? Eu acho que a gente tem que tomar o cuidado de ter a sensibilidade de saber que você não está acima do bem e do mal. Eu abro o coração pra vocês. Tem muito gente me chamando em lugares que eu nunca imaginei ir, que eu já assisti a vocês desde a TV e agora aqui. Eu sempre peço a Deus assim, Senhor, que eu não desonre o teu nome e nem fique envaidecido com isso. E aqui é um pedido sincero, não é demagógico não. Você tá entendendo? Porque eu sei que talvez a minha vida vai ser a única Bíblia que muita gente tá conhecendo. Então, assim, eu me preocupo muito com isso. Não sou perfeito, tenho meus defeitos, mas eu procuro, como falei, testemunhar. E é lógico, qualquer coisa que você fala hoje, principalmente nesse universo polarizado, gera treta. E a vaidade tá aí. A vaidade tá desde o início do mundo, aquela coisa toda. E aí os camaradas começam a se achar acima do bem e do mal. Eu tenho as minhas convicções, mas graças a Deus, nesse meio tempo, assim, eu consigo conviver com o diferente. Mas você queria trocar ideia com ele depois disso aí? Porque ficou esse lance que nem o Emílio falou. Na verdade, ele que não quer trocar ideia comigo. Quem falou que eu era imaturo e que não tem interesse em conversar comigo, quem falou foi ele. Sim. Eu nunca falei isso. Ele que falou, Rodrigão é um imaturo, um deslumbrado pelo Edir Macedo. Eu já passei dessa fase. Um dia ele vai amadurecer. Vai virar, e aí ele fala daquele jeito todo. E aí, sinceramente, então se eu não tenho nada pra oferecer pra ele, você tá entendendo? Ô, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, deixa eu só chamar o Conrado agora. Peraí. Que eu consigo. Vai lá, Conradinho. Vai lá. Senhoras. Como é que vocês estão, meus amigos e senhores? Como vão? Estou de volta a Porto Alegre aqui. Antes de mais nada, para quem não me segue na internet, senhores, @Fernando Conrado. Coloca tudo junto, senão tu não me acha, que é aquela briga eterna aí dos lados da moeda aqui. Mas eu queria aproveitar que a gente está com o grande professor Rodrigo Silva e trazer a nossa conversa pro campo da arqueologia. Porque eu vi vocês aí discutindo se Deus existe ou não. Para mim isso aí, né, questão de fé mesmo. Mas a primeira fala do professor foi uma voadora na Via Crucis, né? É quando no momento que ele disse que a Verônica não existiu.
que a Verônica é um vero ícone, né? Essa aí é a estação 9 da Via Cruz. Isso mesmo. Se eu não me engano, eu estava semana passada em Israel lá, professor. Por isso que eu te pergunto isso. Então, professor, minhas perguntas para o senhor a Via Crucis, de verdade, a gente tem partes dela ali que não está em lugar nenhum. Eu quero saber do senhor, tá? Por exemplo, as quedas de Jesus Cristo. Isso aí não está na Bíblia, né? De onde é que a tradição religiosa diz aí? De onde é que tiraram de Jesus Cristo que caiu 3 vezes antes de chegar ao Gólgota? De onde é que vinha essa informação? Se é tradição, se tem uma fonte real em termos de arqueologia? De onde é que vinha essa informação, mestre? Conrado, valeu, meu amigo. Deixa só o senhor pra lá, viu? Senhor também tá demais. Minha mãe me ensinou a ser cortês. Minha mãe e meu pai me ensinaram a ser cortês. Mas tu não é boca aberta, né? Mas, Conrado, foi muito pertinente a sua pergunta, porque quando eu vou com grupos a Israel, eu tô indo pra lá domingo, inclusive. E se o Conrado veio de lá agora, o bicho tá pegando lá, né? Ontem jogaram Jogaram. Hamas lá. Mas eu tô indo pra lá domingo, Conrado. E eu, quando vou guiando o grupo, eu sempre faço uma brincadeira com o pessoal. Eu falo com eles assim, olha, quando que eu mostro coisas arqueológicas, quando eu falar que uma coisa é tradição, é apenas uma forma educada que eu tenho de falar que é mentira. Tá. Quando eu falar que é possibilidade, é como se eu falasse assim, olha, Jesus esteve nesse prédio aqui da Jovem Pan, mas eu não sei se foi no 20º andar, se foi no 10º, possibilidade, é por aqui. E quando eu falar X, é que a chance arqueológica é acima de 90% daquilo acontecer, tá certo? Assim que eu trabalho. E a Via Dolorosa, ela é tradição. Ela é tradição. E lembra o que eu quis dizer com a palavra tradição? É apenas um eufemismo para dizer que não tem nada a ver. Quem já foi para Israel, e o Conrado talvez vai lembrar, tem ali na entrada da Porta dos Leões, você tem o tanque de Betesda. O tanque de Betesda da época de Jesus, ele está a uma fundura de mais ou menos uns 15 metros. Então o tanque está aqui embaixo, você sobe 15 metros de entulho, aqui em cima está passando a Via Dolorosa. Então é impossível, não é uma ideia, uma possibilidade, é impossível que a Via Dolorosa seja a rua de Jerusalém da época de Jesus. Outro problema, essa Via Dolorosa ao longo da Idade Média e Idade Moderna, ela já mudou de roteiro umas 15 vezes. Terceiro, Jesus, como ele falou, e ele está correto, a Bíblia não fala em momento nenhum que Jesus caiu. A única coisa que a Bíblia fala é que tem um momento que Jesus não aguentou carregar a cruz e chamaram Simão Cirineu para ajudar. Mas lá tem, inclusive, o Conrado foi bondoso. Você falou, achou que ele ia carcar, mas ele lacrar, mas ele foi bondoso. Tem acho que é na estação da Verônica lá que ele falou, tem uma mão lá, uma mão não, um afundado na pedra, que muitos guias falam, olha, é aqui que Jesus, quando ele cansou, ele botou a mão e a pedra afundou. Assim, por mais que eu respeite a crença, eu, quando passo, que eu vejo os grupos ali, o guia falando, foi aqui e tal, sabe, dá um dó, porque eu sei que não é verdade aquilo. Então, existe uma linha tênue entre respeitar a crença do outro e também ser sincero e falar o seguinte, olha... turismo, né? É turismo, exatamente. Né, aí, professor? Tu sabes... aí com a Bíblia eu entro em choque com isso, porque Jesus um dia bateu no pessoal lá porque estava fazendo turismo no templo, né? Sim. Eu não sei se eu respondi, Conrado, mas é fake, tá? Não, tu respondeste bem. Não, porque a pergunta é exatamente o que eu queria te fazer, professor, essa aí, da parte da tradição católica. A gente sabe que no início, né, quem escolheu os locais ali para dizer onde é que eram as bases do cristianismo foi a mãe do Constantino, a Santa Helena. Né, a rainha Helena, em 324, quando ela chega em Jerusalém, ela começa a dizer, foi aqui que Jesus caiu, aqui que Jesus foi o Gólgota, foi dentro da cidade, é fora da cidade, mudaram as muralhas. Tem grandes discussões, né, do que a gente encontra por ali. E assim, professor, ainda lhe perguntando dessa parte da arqueologia, porque eu quero aprender, tá? Eu tô aqui para esclarecer essas coisas. Tem uma parte fundamental do judaísmo também, que é quando Abraão vai fazer o sacrifício do Isaac, e Deus diz, não precisa, né? Tá tudo certo. Você acredita em mim? Pegadinha, mas eu não queria falar isso para não desrespeitar aqui a tradição. Mas quem escolheu o nome dizer que aquilo ali aconteceu, aquilo ali está escrito na Bíblia, que é no Monte Moriá. Mas quem fala que o Monte Moriá é aquele onde está o templo, né, desse próprio templo que Jesus Cristo vai lá expulsar os vendilhões do templo, né, dá um pau em todo mundo, que nem apareceu no vídeo aquele que vocês colocaram antes ali, isso aí quem faz é o rei Davi, né? Então aquele Moriá, simbolicamente ele é o lugar onde ele
no local onde o Abraão foi sacrificar o Isaac. Não é mesmo ali essas coisas. Mas eu queria que o senhor trouxesse mais elementos ou historinhas interessantes que mostrassem essas variações do mundo real para o mundo da tradição. Por exemplo, a estação 4 da Via Crucis, aquela onde Jesus teria encontrado Maria, que fala na própria Bíblia, eles, só para dizer para o pessoal que está nos ouvindo aqui, ficava numa rua meio tumultuada de Jerusalém, e eles mudaram de lugar nos anos 2000. Faz 20 anos que mudaram de lugar a estação 4, agora foi lá para dentro de uma igrejinha. Então, queria que o senhor pudesse esclarecer mais isso aí para as pessoas. Bom, como eu falei da Via Dolorosa aqui, é tudo mito do início ao fim. E aí, eu gostei que você começou com essa pergunta da Via Dolorosa, pra gente separar aqui o joio do trigo, tá bom? O que é arqueologia bíblica feita com seriedade e o que é tradição, que eu já dei um eufemismo com essa palavra aqui, que eu respeito. Muita gente, às vezes que eu dou toda essa aula sobre a Via Dolorosa, com esses detalhes aí, e mesmo, mas a gente quer ver assim mesmo. Então tá bom, eu mostro, é aqui, como turismo. Agora, com relação, como saber que ali era o Moriá, por exemplo? Como é que a gente sabe que ali perto da Igreja da Sé, que o Colégio São Paulo é ali mesmo que o Manuel da Nóbrega. Exatamente, né? E o Anchieta. Isso. Como é que a gente sabe? Bom, não é uma chutologia, tem uma questão que eles veem as cartas, o que foi deixado, o testemunho histórico, tradicional. Então, a arqueologia, ela trabalha com uma série de elementos que me ajudam a ver ali. E foi encontrado, inclusive, quem escavou ali são amigos meus, Eli Shukron e Roni Reich, que judeus, e todos assim, professores da universidade, o Eli Shukron não é professor, mas o Reich era professor da Universidade Hebraica de Montes Copos. Eles escavaram ali em Jerusalém e encontraram na base ali um altar com uma pedra em cima. Isso chama-se Mastaba. Não, Matseba. Mastaba é egípcio. Matseba. Matseba é um altar do período do bronze. Quando eu falo bronze, é a época de Abraão, que alguém fez um altar e colocou uma pedra ali, tá certo? E junto, do lado, você tem um lugar para prensa de azeitona, para fazer óleo, para fazer vinho e para fazer pão. Isso está documentado. Legal. E nós temos evidências que na época do ferro, mais ou menos 1000 a.C., ou antes da Era Comum, que é a época de Davi, aquele lugar foi enterrado com areia. E ali tem todo o indício que foi um altar da época do bronze, típico aquele que Abraão encontrou com Melquisedeque, numa cidade que se chamava Salem. E a gente tem indícios que havia povos ali. E o monte que está mais acima é justamente um monte onde depois vai ser construído o templo. Então nós temos cruzamentos de dados que trabalham com isso. Como toda a ciência, a arqueologia também trabalha com um quesinho de ceticismo, claro. Se você trouxer aqui um médico, um oncologista, e começar a perguntar pra ele como é que é a coisa do câncer, vai ter que refutar o outro. Vai refutar e falar o seguinte: olha, todos os indícios falam que o câncer de próstata vem por causa disso. Mas tem uma parte que a gente ainda não entende. Entendeu? Então eu tenho que trabalhar com isso. Aí você fala, então tá, e por que você acredita na medicina assim mesmo? Ele falou, olha, porque eu já tenho elementos o bastante para chegar até aqui. Então com a arqueologia nós temos evidências o bastante para chegar até alguns dados, mesmo que algumas coisas fiquem ainda meio... Quer ver uma coisa, por exemplo, ele não perguntou, mas eu vou colocar aqui, que eu não tenho ainda como provar pela arqueologia, como é que 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Esse número não fecha, a conta não fecha. Não fecha. Eu não sei como. A conta não fecha. 2 milhões saíram o quê? Dos hebreus? Dos hebreus. Essa conta não fecha. Eu não tenho ainda uma explicação para isso. Algumas questões de datação também. Isso é um inferno. Você vai ficar doido. Eu acho que quando tem um fenômeno a idade dos personagens. O Alba tem pergunta. Falar em datação, especificação, consegui. Finalmente. Professor, vou chamar de professor. Muito se fala do anticristo, da volta do anticristo, da volta do Messias, e em Mateus 24, 14 fala, né, que o evangelho vai ser pregado a todo mundo. Exatamente. Eu já lembro logo disso aqui, que o evangelho vai chegar em todo lugar e aí vai vir a grande tribulação. Do teu conhecimento, o que você consegue tirar? A gente tá chegando perto? Tem alguma especificação, algum estudo do senhor que chega? Olha, é interessante que se você pegar Mateus 24 todo, Jesus acaba desconstruindo alguns discursos que nós temos hoje de fim do mundo. Por exemplo, eu gravei um vídeo esses dias aí no meu canal sobre a guerra na Rússia.
Porque muita gente começou a falar, não, porque Gog, Magog, é Moscou e tal, e que é... Blá, blá, blá. A Rússia é a Ucrânia, fica todo mundo né? tentando acertar. Exatamente. E Jesus, em Mateus 24, ele falou o seguinte, primeira coisa que ele fala da volta dele, vejam que ninguém engane vocês, porque virão falsos profetas, falsos cristos, certamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem, é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus vai na contramão, enquanto os caras ficam... Mas é o Armagedon, vai ser lá na região. Mas tem uma coisa, hein? O Vale do Meguido. Tem uma coisa, hein? Lá no Jezreel. Se a gente for fazer um cálculo, tivemos o quê? Covid, a peste, guerra, fome e morte. Só faltam 2 cavaleiros. Mas pra gente chegar lá. Mas posso fazer uma provocação? Só faltam 2 cavaleiros. Então aqui os 2. A peste nós tivemos. Covid. Mais de uma. Apocalipse. Não, Covid, pô. Não, mas- agora, mas não foi a guerra na primeira sequência. Tem mais 2 agora. Rodrigo, deixa eu imagino que Vamos. você... Vai lá, agnóstico. Não, eu Sai imagino que o dessa. Rodrigo ele atribui... Reza lá pro Tesla. Pega o teu cavalo aí pra ficar O legal. Newton. Eu imagino que o Rodrigo atribua a explosão cambriana ou explosão câmbrica que eles falam, né? A algum ato de divindade. Eu imagino que porque existe sempre essa discussão entre ateus agnósticos e o pessoal que acredita em Deus. Mas agora eu quero colocar uma dimensão temporal, trazendo aqui os dinossauros de Samidana, né? A gente está falando de um reinado de 65 milhões de anos contra uma experiência nossa de civilização muito curta, muito pequena, né? Tudo bem, você pode pegar o Australopiteco lá, qual que é o nome dela? Rose. Não, a Lucy Sky, que tava ouvindo, os caras estavam ouvindo os Beatles, né? Lucy Australopiteco, Aí você, tudo bem, tem lá 1 milhão de anos, talvez, no máximo. Mas O universo tem 14 bilhões. a gente está falando de quase 14 bilhões de anos do universo, 13,7 bilhões de anos de história cósmica. A qualquer momento pode cair um meteoro nessa Terra e acabar com toda essa graça que a gente tem aqui, acabar com a nossa farra. Não seria muito mais uma espécie de vaidade do ser humano de se achar único e especial no universo que é totalmente indiferente à sua existência? Claro. Em primeiro lugar, eu não trabalho com a hipótese que o planeta Terra é o único habitado. Não vejo nada na ideia de outros mundos habitados que seria contrário à ideia bíblica. A Bíblia não fala sobre isso, mas também não desmente. Não tem um texto na Bíblia que fala o seguinte: o único planeta que tem vida é a Terra. Assim diz o Senhor. Né? São Rodrigo, capítulo 15, versículo 28. Aí se o cara fala, mas tem evidência de vida nos planetas. Não existe na Bíblia nada. A Bíblia fala que Deus é criador. E se ele quis criar bilhões de outros mundos com vida, não tem problema isso, tá certo? A questão do meteoro cair na Terra, eu não me preocupo muito com isso pelo seguinte: existe o risco de eu sair agora na rua e ser atropelado, e nem por isso eu vou deixar de andar. Se eu ficar preocupado com isso, eu não vou sair de casa, né? Agora, com relação a uma parte eu concordo com você, outra eu discordo. Onde é que eu concordo com você? Existe uma tendência humana, não só na religião, mas também nas filosofias não religiosas, de achar que o ser humano é o umbigo do universo. Ou que o universo gravita em torno do umbigo humano. Todo o sistema, a história do sistema então, solar. toda aquela ideia medieval do ser humano como centro da criação, do universo. E se você pular fora da Mas muita religião, gente acha isso, viu, professor? Até hoje. Você tem o humanismo. Opa, sim. O humanismo é a versão antropocêntrica não religiosa. É o humanismo, que eu até falo, o pessoal confunde humanismo com humanitarianismo. Eu não sou humanista, eu sou humanitário. Humanista. Sabe qual a diferença, né? O humanista é o que coloca o ser humano como centro da história, centro do universo, o ápice de tudo mais. Tem agora, muitos ao aqui. mesmo tempo, diploma de Harvard. quando você olha para o universo, advogado. Joga diploma de Harvard na mesa. Fala, que não é. Deus não existe. Sabe o que eu tava pensando? Não falei Você que não ajuda existe. no seu trabalho? Vamos encerrar? Do quê? Não, eu sou Conrado, pô. Conrado. Conrado tá Eu ia fazer a deixa pergunta ele que ele ia lá. Só ia fechar, só esse raciocínio, coisa rápida. Pois não, desculpa. É que ele perguntou a questão de nós não sermos nada no universo. Se você olhar pela ótica do Carl Sagan, que ele falou um pontinho cosmos. no universo, o cosmos, que ele falou, o que nós somos? Um pontinho, menos que uma bactéria. foto da aqui. Voyager, quando estava Exatamente, saindo da quando ela nossa- tá do saindo, nosso sistema solar. Ele falou que aí ele faz aquela narrativa bonita, né? Que nós somos nada, um Poeira pozinho. cósmica. Se eu olhar por esse ângulo, realmente eu não sou nada. Agora, se eu olhar por outro ângulo, que eu estou vivo,
com uma máquina superior a qualquer computador que mantém meu corpo vivo, que só para eu responder essa pergunta para você, milhões de cálculos neurônicos foram feitos aqui que nenhum computador consegue processar. Que eu tenho um olho que estou te vendo aqui, mesmo usando lente, que nenhuma fotografia, uma máquina da mais perfeita consegue a íris que o olho tem. Aí, ao mesmo tempo que olhando pela ótica de Carl Sagan eu não me sinto nada, quando eu me sinto tão amado por estar aqui falando com você, pô, eu sou o cara. É perspectiva, né? Não porque eu estou sentado no topo do mundo, mas é porque mesmo não valendo nada, o Criador me amou. E eu falei isso pra uma pessoa hoje. O Criador amou você. É isso aí. Professor, bonito, professor. Jantou o Superman. Nossa, alegria. Jantou você. Vai voar agora. Põe a cueca em cima da calça e voa. Perspectiva que você vê. É isso que eu falo. Não tem jeito de você não achar. Quando você observa, olha, não vai ficar olhando, porque tudo que a gente olha, tudo que você vê é da escrita. A escrita tem o quê? Escrita lógica é o quê? É Mesopotâmia. 3 mil anos. 3 mil anos. Que o cara escreveu lá nas cavernas é 40 mil anos. Sim. 40 mil anos. Não é nada. Da história do... Mas quando você olha essa perspectiva, você fala, porra. Como foi? Você vê as coisas, você fala, bicho. É foda, é bonito. É bonito e é bonito então. e é bonito. Já disse Gonzaguinha. É bonito e é bonito. Eu fico com a beleza das crianças. Não é isso? Posso perguntar é isso, Conrado. Deixa o Conrado. Vou só fazer mais 3 comentários aqui. O primeiro, para os agnósticos aí, né? Para você ter ideia, a igreja só vai aceitar o heliocentrismo, né, o Sol como centro do universo, nos anos 80, quando o Papa João Paulo II, né, diz, vamos revisar o processo do Galileu, e só dá final disso em 1992. Antes disso, 99, meu amigo. 2 coisas importantes também da gente ver nessa fala do professor, ele me lembrou muito a oração de São Tomás Aquino antes dos estudos, né? Ó Deus, que criaste todos os planetas, criaste as 3 hierarquias de anjos, tu colocaste no meu cérebro essa fagulha do pensamento. Então aqui, professor, eu quero parabenizar o senhor, e nosso assunto aqui girou sobre a existência, ao nome de Deus, uma discussão que para mim a cosmologia toda da parte religiosa é mais a tradição que a gente tinha que achar um início para isso tudo do que a verdadeira verdade, se existiu dinossauros ou não. Mas o mais importante é a gente ter um nome de altíssima qualidade, igual o professor Rodrigo aí, que está lá realizando suas escavações, suas pesquisas, né, em alto nível, procurando exatamente trazer cada vez mais comprovações dos fatos que estão na Bíblia com os fatos que não pertencem ao mundo da realidade, como ele chama, da tradição católica, né? Ou da tradição cristã. E aí, professor, eu finalizo aqui a minha fala dizendo que eu me senti muito sensibilizado em Cafarnaum, na Galileia, que lá sim a gente tem um sítio arqueológico, onde a gente tem lá resquícios da sinagoga, onde o Nicodemos pregava nas suas férias. Nós temos a sinagoga onde Jesus Cristo pregava também. Foi ali que Pedro pescou, foi ali que Jesus fez seus primeiros milagres. Então, professor, mais do que uma pergunta, eu quero parabenizar o senhor e dizer quais são os outros pontos que o senhor, pela sua prática, enxerga lá em Israel como sendo verdadeiros, né? Com aquele X do 90% de verdade, e fora da tradição, assim, que é aquela parte que não seria tão verídico, como o senhor bem disse. Lá em Israel, você tem o Museu de Israel. E quando eu vou com o pessoal ali, não tô querendo fazer propaganda, porque até uma coisa, quando eu vou lá, os manuscritos do Mar Morto, eu não ganho pra ir lá. É uma coisa interessante isso. Eu só ganho minha passagem e tudo e vou, então não é nada que... Você não vai pelo rolê. Mas você tem o curso Carapá? O curso é o seguinte, esse curso que eu tô fazendo, da Bíblia Comentada, foi a ideia que o pessoal me deu para levantar o dinheiro para construir o museu. Porque eu tentei ler Rouanet, não deu nada. O Brasil não investe em cultura. Então eu peguei e fiz. Você tá bonitão certo na foto, hein? Bem bronzeado. Indiana Jones aí, sim. Indiana Jones. Tá estilo Indiana Jones. Nesse curso aí, o pessoal que tá comprando, toda semana eu dou uma aula de Bíblia, onde eu pego o texto hebraico, a cultura de Gênesis ou Apocalipse, dentro do contexto histórico e tudo mais. Você dá uma... Tudo, é a mesma coisa que eu dou na faculdade de teologia. Você entendeu? Só que numa linguagem mais jornalística, porque o cara não sabe hebraico e tudo. E todo esse pessoal aí, junto com algumas doações, a gente tá conseguindo levantar o museu, que é lindo, que eu brincava, que as peças que eu tenho são mais de 2.800.
e todas documentadas. O Israel sabe que essas peças estão aqui e tudo. Eu tinha uma Ferrari e não tinha garagem. Aí o pessoal começou a ver e tudo mais, e então esse curso eu faço propaganda porque o meu salário não vem disso. Na igreja adventista que eu pertenço, a gente tem um critério um pouco diferente com salário. Não tô querendo dizer que a gente é o melhor ou todo, não, mas só pra vocês entenderem. Como eu sou também um pastor, e você tem é pastor, então? Tem um sistema do dízimo. Então eu já tenho um salário do dízimo, mas esse salário que eu tenho é o mesmo de um pastor que mora lá em Cabrobró, é o mesmo do presidente da igreja. Simples. E a gente tem os auxílios. A única coisa que diferencia são duas coisas. Primeiro, a pontuação, quando você entra, você vai ganhando 70 pontos até subir, vai no máximo 110. E segundo, auxílios. Se um pastor é pastor da igreja em Brasília, no plano piloto, o aluguel que ele vai pagar lá não é o mesmo aluguel que o sujeito vai pagar no interior do Maranhão. Você entendeu? Mas o presidente da igreja adventista para toda a divisão sul-americana ganha a mesma coisa do pastor da igreja. Mas basicamente é legal que você pega o dinheiro para fazer um museu. Exatamente. Aí nesse aspecto eu não posso ter outras fontes de... É lógico, quando eu tenho livro escrito, eles deixam como direito autoral, mas um curso desse, o curso que eu para Israel, tem um programa de TV. Eu não ganho um salário dobrado para ser professor e apresentador de TV. Boa. Você entendeu? Então, só para explicar por que esse jabá aqui eu faço lá. E tinha uma coisa que ele falou ali, lugares que tem Israel. Então, quando eu levo o grupo lá, eu gosto de mostrar coisas que normalmente os grupos turísticos não fazem. Por exemplo, eu gasto uma manhã inteira de 4 horas só no Museu de Israel, explicando peça por peça. Caramba. Então vou dar um exemplo rapidinho aqui, porque o nosso tempo eu sei que é cronometrado. Que também do lado e você sabe disso, como tem crente que me dá vergonha de ter, tem crente que é igual pantufa, dentro de casa é confortável, na rua dá vergonha. Me fala, os adventistas têm o Shabat também. É adventista que tem, né? Guarda o sábado. É isso que chama do sétimo messiânico, né? Exatamente. É assim, a única diferença é que o sábado que eu guardo não é exatamente como aquele sábado do ortodoxo, que eu não posso apertar botão. Sim. Mas você cumpre, acende a vela. Mas o Shabat também já faz o Shabat do pôr do sol de sexta-feira. Você acha que tem muito preconceito com... Eles chamam de crente aqui, né? Do evangelho. Você acha que tem? Tem. Só pra muitas pessoas... Com certeza nos comentários que você tá dando aí, esse camarada é um falso cientista, que é impossível você ser um acadêmico e religioso. Então tem esses preconceitos. Você tá entendendo? Aí o camarada mas você tá sendo também... a USP me deu um título de doutorado, então foi brincando. Amanhã eu tô participando de uma banca da USP de mestrado. Então, mas você... É a primeira vez. Porque o Brasil era católico, né? A gente tem essa tradição de ser católico. Você acha que vem disso? Pode ser. O meu primeiro eu tenho 2 doutorados. O meu primeiro, porque eu tô contando isso aqui, não é pra exibir, não. O primeiro doutorado foi na Universidade Católica. O segundo que foi na USP. E eu estudei na Universidade Hebraica também. Então, por que eu tô fazendo isso? Eu tenho a tradição judaica, mas na Universidade Hebraica não foi doutorado, foi só uma especialização em arqueologia, e não em Harvard. E lá na USP foi doutorado e na Católica doutorado. Eu procurei estudar num ambiente fora da minha igreja. Pra sair da caixa e ver Não, exatamente, pra sair da caixa. E ver você tá entendendo? E poder dialogar com o diferente. E aí, sabe, puxa vida, se eu fosse um palhaço aqui, e diferente de Harvard, você pode entrar no meu currículo Lattes, que tá lá a minha formação. Pode perguntar lá no MAI da USP, porque eu tenho diploma lá mesmo. Porque a gente precisa também falar, né? Porque senão o cara vai achar que eu sou falso. Então não tô brincando. Agora, a única coisa que eu faço é o seguinte: eu defendo o direito do ateu ser ateu. Tá vendo? Mas muitos ateus, eles querem bancar, e eu respondo a sua pergunta da questão do catolicismo, mas não só o catolicismo, tá? A gente demoniza um pouco a igreja católica, mas o protestante também tem culpa na minha igreja, todos os cristãos erraram. Se você for... Teve a Inquisição, né? E teve a Inquisição também protestante. Cruzadas. Aí não, se você for lá, gente que falou... O Miguel de Cervé. Miguel de Cervé foi queimado lá em Genebra, porque ele questionou os dogmas da igreja presbiteriana. E Calvino mandou matar Miguel de Cervé. Calvino era danado também. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que o Lutero também. Martinho Lutero. Eu posso até falar dos seus erros, mas com 2 situações, como Cristo falava.
Em primeiro lugar. Com amor. Com amor, querendo te resgatar. Sabe aquele pai que o filho tá lá caindo numa situação que eu vi uma vez uma mãe, o menino tá envolvido com tráfico Tem de vários drogas. aqui. Aí a mãe pegou o menino, ela começou a bater no menino na frente do policial. Mas eu fiquei pensando no tapa que aquela mãe deu, não é um tapa de carinho. Do Will Smith. Mas é pior que é. Não é um tapa do Smith. Não é o Smith. Aquele tapa que a mãe deu é um tapa de amor desesperado. Tipo, acorda, pô. Eu tenho que ter esse amor pelas pessoas quando eu denuncio as faltas dela. E diferente de Jesus, porque eu não sou perfeito, que é eu tenho que lembrar que eu telhado de vidro. Agostinho, né? Sim. Tudo que fizer, faça com amor. Se você gritar com amor, faça com amor. Isso está no Confissões. Isso, exatamente. E lê-lhe chamar. Bonito. Não faça aos outros o que não querem. Mais tempo? Deixa eu te falar. Não temos mais tempo? Não temos mais Deu nem... show. Olha o relógio. Desculpa, eu falei ele demais. pode voltar aqui, não? Não, ele volta a hora que ele quiser. Eu acho que ele nunca mais vai voltar. O Evangelho de Judas é uma coisa que a gente não falou. Mas o cara deu um show. Do Evangelho de Judas que tem, né? Deixa eu falar sério. Tem o canal no YouTube. Tem, não tem? YouTube. Não, deixa o cara fazer o curso. Evangelho de Judas. Faça o curso. Tá aí o curso, ó. Custa 60 mango por mês. Aí, ó. Porra, caro, hein? Também. Que caro, faz um abatimento. Mas esse curso aí, ele tem um curso de hebraico, de grego, se ele fizer o anual, de hebraico, grego, pra ele poder estudar, família. Então cobra mais. E ainda é uma aula. E é pro museu, né? Não, tá barato o destino. É lógico que tira parte da plataforma. Não, mas ó, é o seguinte, deixa eu falar sério. Custa R$59,90. Eu não achei barato. Barato é 9, 5 é barato. Mas é também pra fazer. Pera lá, deixa eu falar, pô. Tem que ser honesto. Não é pra ser honesto? Mas tem que ser honesto. Mas é pra quê? É pro Rodrigo fazer o museu, porque ele tem as peças e ele quer fazer um museu em Engenheiro Coelho. Já começou, inclusive no meu Instagram, eu boto fotos lá da construção, que já começou, a construtora já tá lá. Então, e convido você, Emília, toda a banca aqui pra um dia conhecer lá. Vocês vão ser meus convidados. É um lugar muito legal. Então é o seguinte, você vai, põe lá a foto lá do canal, do Rodrigo, do canal do YouTube. Isso aí, ó. Esse R$59,90 é o curso, você tem toda semana uma aula, mas esse dinheiro aí vai para fazer um museu que ele não conseguiu grana do financiamento, Lei Rouanet, ele tá bancando do próprio bolso, porque ele é pastor e ele tem a grana que ele ganha como pastor, que ele sustenta a vida dele. Mas aí o R$59,90 é para essa causa. Muito legal. Mas não é barato. É que o museu vai ter elevador, tem um 60 mangos. Não, o museu hoje, para ter o prédio todo, vai ser uns 6 milhões pelo menos. Porque não é só o museu, você tem que ver. Não vou doar nada. Dá $1 milhão. Ele foi lá. Você não vem, não. O meu diesel vai ser 5%. Não vem, não. Vai dar um azar. Você vai assinar o curso. Mas pode falar uma coisa legal de um ateu? Por que eu respeito? Eu não sou Deus, sou agnóstico. Não, mas eu vou falar de um ateu. Eu não passo além de você. Eu tinha um rapaz ateu que ele dá aula na Unicamp e a gente começou por uma treta. Que eu ia dar uma palestra no Unicamp e um grupo de ateus preconceituosos mandou, não pode ter palestra e tudo mais. Saiu até na revista, pode falar o nome da revista? Claro. Até na Isto É saiu lá, a treta lá. E eu fui um dia chamar o cara pra gente almoçar junto. Ele era judeu, inclusive. Pra bater. E a gente fez uma amizade tão legal, pena que tem muito tempo que eu não o vejo. E um dia que eu passei um momento muito difícil da minha vida, e ele ficou sabendo, ele mandou pra mim um e-mail, na época do e-mail ainda, nem era WhatsApp. Rodrigo, eu não creio em Deus. Mas você tem uma fé tão bonita nesse seu Deus que se ele existir, ele vai ajudar você, meu amigo. Não desista da sua fé. Então, você entendeu por que eu não posso? Eu discordo do ateísmo, eu discordo do agnosticismo. Mas ele eu estava não sendo posso... cândido. Era uma provocação. Não. O contexto todo ali. É lógico que eu tô resumindo assim, mas o contexto foi de sinceridade. Você tá entendendo? Foi de sinceridade. Que ele podia ter te ligado. Não foi, não. O cara mandou e-mail. Então, assim como tem religioso que faz passar vergonha, tem ateu e ateu. É o ser humano, bicho. É ser humano. É aquilo que você falou, pastor. É a perspectiva como você vê a vida. Exatamente. Por exemplo, eu sei que Deus existe. Por quê? Por quê? Porque Deus me traz coisas muito. Por exemplo, o Rodrigo que esteve aqui hoje. Do nada. Foi Deus. Quem do nada. trouxe? Do nada ele apareceu. A Paulinha. Obrigado, Paulinha. Mas quem colocou a Paulinha na minha vida? Deus. Vocês usou. A Thalita também falou pra Paulinha. A Thalita também. Obrigado, Thalita. Quando você imaginar que um professor de Harvard. Que tu
Tinha nada. Você estaria lá no Deus, pô. Estaria nas invejas. Você saiu da Globo. A gente rezou pra ter A um cara igual Globo, você. Deus fez a Globo te mandar embora pra você vir pro Mas eu Pânico. não fui, mano. Olha, Eu nunca saí viria pra cá. E aí foi com o Tutinha. Até o Delari. Superman. Falou Superman. Do nada. Veio voando. de Krypton. Do nada ele apareceu aqui. Todo mundo Delari. gosta. Delari. Delari foi Delari bom. não. Delari não foi Deus, não. Delari é pecado. Delari é pra Muito pagar obrigado. pecado.